Ok, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a coerência textual. É um dos aspectos fundamentais, indispensáveis, inclusive, melhor dizendo, para que um texto possa ser visto como um tal. Primeiramente, é importante a gente lembrar algumas coisas a respeito de texto. E como eu acabei de dizer, que o texto é um enunciado dotado de sentido. Para que esse sentido exista no texto, é importante você ter o conhecimento de três aspectos. São eles o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico e o conhecimento interacional. Sobre o conhecimento linguístico, obviamente, estamos falando da língua. Além do conhecimento linguístico, nós temos esse enciclopédico, que é o conhecimento de mundo. Porque muitas vezes, para que eu tenha a coerência no texto, eu preciso recorrer a outros fatores, a outros elementos que não estão no texto escrito. Além disso, também nós temos o conhecimento interacional, que é justamente diante de uma possibilidade de você transmitir um conhecimento para alguém através de um texto, você saiba exatamente o que dizer, a quem dizer e como dizer. Ou seja, não é porque eu domine o conhecimento linguístico e que tenho um conhecimento enciclopédico que eu posso dizer o que eu pretendo para qualquer pessoa a qualquer instante. Para cada pessoa, eu vou reformular o meu dizer e vou fazer isso de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, eu jamais poderia, numa missa, estar contando uma piada. Sem o conhecimento linguístico, enciclopédico e interacional, nós teríamos incoerência. Em relação aos fatores da textualidade, nós temos aí 6. A coerência, que é justamente o sentido. Quando eu falo de fatores da textualidade, eu me refiro aos elementos que são necessários para que aquele material concretizado, seja numa folha de caderno, seja através do meu ato de fala, seja considerado um texto. Então eu preciso que ele tenha coerência para ser um texto, coesão para ser um texto, continuidade, progressão, clareza e concisão. Agora vejamos aí cada um. A coerência, como a gente falou, está relacionada ao sentido. Um texto precisa ter sentido. Se eu não conseguir achar o sentido naquele texto, ele se torna incoerente. A coesão são os mecanismos responsáveis pela relação de sentido. A coesão aparece na estrutura do texto, tanto do texto escrito quanto do texto oral. Eu preciso utilizar os elementos de coesão necessários para que você vá percebendo a continuidade do texto. A continuidade depende muito da coesão. A partir das palavras exatas que eu vou colocando para que um período retome o outro, para que um parágrafo mencione o anterior, a partir do instante em que isso vai acontecendo, o meu texto vai tendo uma continuidade. As minhas ideias vão sendo mantidas. Eu não fico jogando 500 ideias dentro de um texto, ok? Há uma continuidade desse texto. Obviamente que junto dessa continuidade vai ter uma progressão, porque não adianta apenas o texto continuar, ele tem que progredir. Você imagine, por exemplo, uma dissertação em que o seu texto não progrida, em que você coloque apenas um único argumento e fique dando voltas com esse argumento o texto inteiro. O texto não progrediu, você não acrescentou nada novo ao seu texto. Então ele ficou num círculo vicioso e o texto, obviamente, vai perder o valor. Nós temos também a questão da clareza. O que é que eu vou entender como a clareza? Se você se comunica com seu interlocutor, você precisa ser claro nos seus objetivos, naquilo que você quer dizer. Se você está produzindo um texto dissertativo, argumentativo, seus argumentos têm que ser claros, têm que ser, uma vez, bem direcionados. Então, é importante que você tome cuidado com isso, porque se você não for claro naquilo que você diz, a impressão que causa o seu interlocutor é aquela: não entendi o que você falou, o que é mesmo que ele quis dizer com essa frase aqui? Ficou um trecho confuso na escrita, né? Então, tem que haver essa clareza aí, que em certa parte se deve à organização das ideias para que não haja dúvidas. E por fim, a concisão, que está relacionada ao fato de você, além de ser claro nas suas ideias, você conseguir dizê-las com o menor número de palavras possível. Nós temos no card aí uma aula sobre a concisão em textos dissertativos, mas obviamente isso vale para qualquer gênero textual. Se eu tenho uma intenção interlocutiva, se eu tenho algo a dizer para alguém, é importante que também eu saiba dizer isso de uma forma mais direta, para não ficar o que a gente chama de
enchendo linguiça, certo? Bom, falando um pouquinho aí ainda mais da coerência, nós colocamos aqui 3 aspectos fundamentais sobre ela. O primeiro, como nós já dissemos, é o princípio da interpretabilidade. Nós também devemos lembrar que nem sempre essa coerência está dentro do texto, mas ela pode ser acionada. Então, tem textos que você vai identificar a coerência ou a falta de coerência apenas pela leitura, mas tem textos também que você vai perceber que ele é como um iceberg, que é o terceiro aspecto aqui. Ou seja, um iceberg tem uma pequena parte à amostra, além da superfície da água, e uma grande parte fica submersa. A mesma coisa se aplica a um texto. Aquilo que a gente ouve ou aquilo que a gente lê é apenas uma parte do que é possível ser interpretado. Porque boa parte da interpretação que nós atribuímos ao texto não está nas palavras escritas. Boa parte dessa interpretação existe quando a gente aciona o conhecimento de mundo, quando a gente aciona o chamado contexto. Vejamos agora alguns exemplos para ficar bem claro esse aspecto aí da coerência nos gêneros textuais. Você observa aqui um textozinho pequeno, onde está escrito o seguinte: era uma vez um motorista que bebeu. Fim. Pronto, o texto acabou, o texto encerrou. O que é que a gente observa? A pergunta seria: esse texto aqui tem coerência? Você vai dizer que não tem coerência, porque não existe uma história pequena dessa forma aqui. Porém, se você já aciona o aspecto, o conhecimento enciclopédico, você vai perceber o seguinte: normalmente as histórias começam com era uma vez, as histórias contos de fada normalmente terminam com fim. Mas o meu conhecimento de mundo me diz que esse conto de fadas está muito estranho e há um motivo para isso. É porque nós estamos falando aqui de um anúncio publicitário, né? No caso aqui é um texto que propõe uma reflexão por parte do seu leitor, né? Uma campanha publicitária. E aqui nós vemos as palavras motorista, bebeu e fim. Fim aqui vai estar relacionado à morte. Motorista que bebe não tem mais vida, bebeu, morreu na estrada. Então você observa que o meu conhecimento sobre bebida, sobre trânsito, sobre acidentes, me fez com que eu desse ao texto a coerência de que ele necessitava, certo? E aqui nós temos aqui o slogan: acabe com essa história de acidente. Se for dirigir, não beba. Essa última frase é muito comum, né? E por conta dela também a gente pode dar coerência ao texto, ok? No poema, subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então nós temos agora um poema, um texto literário, um texto que tem como característica marcante a presença de figuras de linguagem, a necessidade de uma interpretação que vá além das palavras escritas. Então, percebendo isso, você observa também nesse texto aí que as palavras dele apresentam complementos diferentes para os seus verbos, né? Os complementos do verbo estão invertidos. Subi a porta, fechei a escada, tirei minhas orações, recitei meus sapatos, está tudo invertido. Essa incoerência é explicada através de 2 aspectos. O primeiro, o linguístico, porque está dentro do texto aqui uma coisa que faz com que a gente passe a refletir. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então há uma justificativa. Essa justificativa poderia não ser suficiente para o leitor entender a coerência do texto. Então ele ainda poderia achar que esse texto está incoerente. Porque alguém me dá um beijo de boa noite não é suficiente para eu subir uma porta ou fechar uma escada. Mas aí se você passa a analisar o contexto, se o seu conhecimento de mundo lhe diz que quando uma pessoa está apaixonada, ela perde a noção das coisas, ela cai no esquecimento, ela faz coisas que normalmente uma pessoa no dia a dia não faria. Então, quando você passa a ter esse conhecimento de mundo sobre reflexos de pessoa apaixonada, você começa a atribuir o sentido ao texto, certo? Portanto, é um texto que tem coerência e essa coerência se deveu à minha capacidade de interagir com o próprio texto, tá? E por fim, nós temos agora a incoerência em trechos dissertativos. Vocês observam que a gente mostrou até agora que atribuir sentido a um texto está muito relacionado
a competência que você tem para interpretá-lo. Porém, em determinados textos, como o texto dissertativo, quando existe uma incoerência nele, muitas vezes isso acontece porque o leitor acabou se descuidando um pouco. E aqui nós vamos mostrar dois exemplos em que houve uma incoerência, uma falta de sentido. Vejamos aqui o primeiro. Não podemos negar a interação que a internet promove a esses pequenos usuários, mas é importante o controle de horários específicos para crianças acessarem a internet, para que elas possam interagir também. Dá uma pausa no vídeo e tenta identificar onde foi que apareceu aí uma incoerência. Vocês vão perceber o seguinte, olha só, ele começa essa introdução do texto dizendo que é inegável que crianças, pequenos usuários, né, que crianças têm com a internet momentos de interação. Mas ele diz lá na frente que é necessário as crianças interagirem também. Então, como é que as crianças interagem com a internet? Na primeira frase do texto, mas na última frase, ele diz que é necessário haver uma condição, que é o controle de horários, para que a criança possa interagir com a internet também. Nesse texto 2, nós falamos sobre a pena de morte. E ele diz o seguinte, olha só, a pena de morte tem sido um tema de muita discussão. Parte disso deve-se ao pensamento egocêntrico de boa parte da humanidade que pensa apenas em vingança, ou seja, aquele que mata deve morrer. Introdução do texto. Último parágrafo, houve um cortezinho. Muito ainda precisa ser feito para evitar pensamentos mais hediondos que os crimes cometidos. Falta ao mundo amor para proteger os inocentes, os pais de famílias assassinadas, as crianças vítimas de todo tipo de violência. E para isso é preciso leis mais rigorosas, como a pena de morte, embora não precise ser precipitada. Temos que ter amor de qualquer forma. Então vejamos aqui esse texto 2, em que no princípio, na introdução, o autor parece ser bem claro do seu ponto de vista sobre a questão da pena de morte, quando ele diz que a maioria das pessoas pensam em pena de morte porque são pessoas que só pensam em vingança. Quem mata tem que morrer. E aqui no último parágrafo, ele diz que é preciso leis mais rigorosas como a pena de morte. Então aqui ele já defende a pena de morte. Embora ele também diga que não precise ser precipitada, mas ele defende que essa pena de morte deve existir. Não pode se contradizer como aconteceu no primeiro parágrafo. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. A gente se vê aí na próxima aula.